gueto, nagô. Como é que é isso? Explica um pouco didaticamente para a nossa audiência. Como é que é essa? Vou chegar lá, mas se você me permite, só para Claro, concluir ainda claro. a outra questão, é óbvio que a gente vive num país altamente racializado. A gente ainda tem problemas graves em relação ao racismo. Nós ainda temos uma mentalidade, eu diria, mais grave ainda, se é que pode se dizer, uma mentalidade escravagista, na qual cabem pessoas de pele preta, nordestinos, cabem pobres, cabem estrangeiros sem glamour, porque o estrangeiro com glamour é tratado de um jeito, o venezuelano, o haitiano, o paraguaio é tratado de outro. Então essa mentalidade escravagista, ela vai agrupando, entre aspas, os subalternos. Ela agrava a relação com os subalternos e, obviamente, a questão do racismo vai aumentando essas camadas de dor, de perseguição. Mas se a gente observar que a Umbanda, ela pedagogicamente promove a desconstrução de muitos preconceitos, levar brancos para dentro da Umbanda é uma forma de mudar a sociedade, né? A Umbanda Lindo isso. Essa frase é tocante, né? Porque você veja só, se a gente para observar que os homens machistas, quando entram no terreiro, chamam as ditas mulheres de vida fácil, os espíritos das mulheres de vida fácil, as pombagiras de senhoras, pedem conselho, dão presentes, oferecem festas, são respeitosos. Isso é pedagógico. Estou aprendendo a respeitar mulheres. Se você imagina que pessoas preconceituosas fazem fila para pedir a bênção a um preto velho, isso é pedagógico, né? Se você imagina pessoas que destroem, extinguem, avançam sobre os recursos naturais, o meio ambiente, pedem ajuda aos caboclos para curarem seus filhos, suas filhas, isso é extremamente forte. A Umbanda tem isso, né? Ela promove uma disruptura, ela vai educando as pessoas que pisam lá. Então, quantos mais brancos, pretos, azuis, amarelos entrarem lá e reaprenderem a agir, reaprenderem o seu lugar na sociedade, isso é muito útil. E o fato de terem brancos, estrangeiros, sejam lá quem for, dentro da Umbanda, jamais vai poder substituir essa importância matricial. O fato de ter branco não significa dizer que a Iemanjá será branca. Iemanjá é preta, orgulhosamente, assim como Ogum, como Xangô, como Oxalá, né? O Silvio de Almeida, o atual ministro dos Direitos Humanos, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala que branquitude e negritude são muito mais atitudes do que fenótipo. E ele cita aquele Camargo, que foi presidente da Fundação Palmares, que era um homem de pele preta, mas que tinha atitudes tipicamente daquilo que se chama de branquitude. Então não é o fenótipo que... Isso vai para o ralo a questão do lugar de fala, né? A Djamila Ribeiro, quando propõe a ideia do lugar de fala, ela aperfeiçoa e diz: lugar de fala não é lugar de cala. Então todo mundo pode falar de tudo, entendendo, obviamente, a sua pertença. Eu sou um homem de pele branca. Por mais que eu seja candomblessista, que entenda o preconceito religioso, eu jamais terei autoridade para discutir como uma pessoa de pele preta sofre o racismo no Brasil. É impossível, na minha condição, entender isso. É impossível, na minha condição, entender o que é ser uma mulher. Nós somos homens. Então, isso não é lugar de cala, mas é entender que o nosso lugar de fala é respeitar as dores de cada um, é trabalhar e pensar com alteridade. Agora, posso entrar na segunda pergunta? Claro, a casa é sua. Então, essas chamadas nações de candomblé, Queto, Angola, Congo, Fon, a própria expressão nação, ela surge literalmente na alfândega, aqui no Brasil. Era exatamente no momento em que essas pessoas escravizadas chegavam que no livro de registro, no livro tombo, se identificava
E era assim a expressão que eles usavam, né, abre aspas, preto da nação tal. Então, isso no livro. No livro de registro das alfândegas, né? Então, esse preto é da onde? Ah, é da nação Queto. Esse preto é da onde? Ah, esse veio de Angola, nação Angola. Esse preto, esse veio do Benin, da Omé. E com o passar do tempo, à medida em que essas pessoas foram reconstituindo ou constituindo grupos de resistência, primeiro eram chamados calundus, depois candomblés, quilombos, eles foram se auto-identificando entre eles. De que nação você é? Eu sou da nação Queto. Aí você, esse é um candomblé de nação Angola. Então eles foram se autoproclamando, se autodenominando a partir disso que era talvez uma denominação mais cotidiana, mais até preconceituosa mesmo. Mas hoje ainda tem essa diferença. Sim. Então, nação Queto, por exemplo, nação Nagô, são de origem, todas elas de origem iorubá, porque Quetu, ou Queto, era uma cidade-estado que ficava bem na divisa entre a região iorubá e a região do antigo Daomé, hoje atual Benin. Depois das divisões, das invasões, da colonização europeia, a cidade de Quetu foi literalmente partida ao meio. Uma parte ficou para a Nigéria, outra parte ficou para o Benin. Assim como a gente tem outras nações, né? A nação Efon, que também é iorubá, as chamadas nações, ou a nação Jeje, etnia Eué, etnia Fon. Então são diversos grupos, diversas matrizes. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete Além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas